Bom, vamos então fazer a parte de autenticação aqui no Laravel. Como que a gente pode configurar uma autenticação aqui para o usuário fazer login, se cadastrar, fazer o logout. Como que a gente pode configurar isso aqui? Existem diversas formas a gente fazer isso. E uma delas, uma das mais simples, é utilizando o Breeze, que é o que a gente vai utilizar aqui nesse curso. Aqui, se você vir no site do Laravel, laravel.com, vir aqui em documentação, você tem aqui Starter Kits, que são algumas configurações, algum passo inicial que já tem aqui pronto do Laravel para a gente já começar a desenvolver a nossa aplicação sem preocupar com o mais básico, que é, por exemplo, a autenticação. Uma dessas formas é utilizando o Breeze e outra é utilizando o Jetstream. Aqui a gente vai utilizar o Breeze, que é o mais simples a gente trabalhar, e a gente vai utilizar ele com o Blade. Então aqui eu já clico aqui em instalação e aqui ele mostra para mim como que eu posso instalar o Breeze. Até agora a nossa instalação do Laravel aqui ela está totalmente limpa. Então antes de eu começar a modificar alguma coisa aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um git init para mim poder inicializar a minha aplicação aqui. Então já começou aqui o meu repositório aqui do Git, ele já inicializou. Eu vou colocar então git add ponto para mim poder adicionar todos os arquivos aí. Em seguida eu vou fazer aqui um git commit -m e vou colocar aqui first commit, apenas para a gente poder ter um versionamento aí e saber o que a gente foi mudando aí com o decorrer do tempo. Depois, posteriormente, quando a gente finalizar o curso, eu subo isso num repositório para você poder acompanhar lá e visualizar tudo que foi trabalhado nesse curso aqui. Mas vamos lá então instalar aqui o Breeze. Venho aqui no meu terminal, colo aquele comando lá agora e ele já vai fazer a instalação aí. Enquanto isso, eu já volto aqui no meu navegador e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar agora esse comando aqui, ó. PHP Artisan Breeze install Blade. Posso copiar esse comando aqui direto e colo aqui. Muitas vezes, quando a gente for no decorrer do curso que eu vou falar para você, ó, digita PHP Artisan. E aqui no meu terminal você vai ver eu digitando apenas Artisan ou Art. Eu tenho algumas aliases aqui configurado na minha máquina que eu digito apenas esse comando e ele significa o que eu estou falando para você. Então, quando eu digitar aqui Artisan no meu terminal, você pode entender que seria a mesma coisa do que se eu estivesse digitando PHP Artisan. Quando eu digitar aqui Art, seria a mesma coisa do que se eu estivesse digitando seio, ponto barra, né, ponto barra, vendor, barra bin, barra seio, ou apenas o seio, se você tiver configurado o alias lá, que a gente viu lá na nossa primeira aula, se não me engano, Artisan. Então aqui quando eu digitar apenas Art, é a mesma coisa que se eu estivesse digitando isso daqui, apenas para você não ficar vendo muita coisa na tela aí, muita coisa para poder digitar. Se você não sabe como criar esses atalhos, aqui no canal também tem um vídeo sobre aliases, como você pode criar esses atalhos também personalizados aí no seu computador. Ok? Então aqui ele já instalou aqui para mim o Breeze. E agora eu posso colocar aqui os comandos para poder migrar. Esse PHP Artisan Migrate aqui, se eu digitar ele dessa forma que está na documentação, ele não vai funcionar. Por quê? Porque aqui, como está na documentação, ele está imaginando que eu tenho acesso direto ao meu banco de dados. Como a gente está utilizando o seio, a gente teria que colocar aqui seio Artisan, ou Art também, ele aceita, seio Art Migrate. E aí ele vai rodar esse mesmo comando, só que dentro do Docker, que aí tem acesso ao banco de dados. Se eu rodar PHP Artisan Migrate, ele vai falar que não consegue conectar no banco de dados. Isso porque a minha máquina local aqui, o host que está executando o Docker, não tem acesso direto ao MySQL. Quem tem acesso é o meu serviço aqui, né? Esse Laravel Test, aqui, esse container do Laravel Test, que está na mesma rede que o MySQL. Então, apenas esse detalhe para você observar na hora de rodar esses comandos, porque senão você tenta rodar da mesma forma que está na documentação e você não vai conseguir rodar suas migrations, vai ficar
dando esse erro aí, falando que não está conseguindo acessar o banco de dados. Basta você colocar Sail Art Migrate, se você tiver configurado o alias do Sail. Se você não tiver configurado o alias do Sail, .vendor bin Sail Art Migrate também vai funcionar para você. Aqui ele está falando que não tem nada para migrar, porque a gente já rodou a migração ali agorinha, né? Anteriormente aqui, e ele já rodou aí as migrações para a gente. Bom, próximo passo, npm install e npm run dev, para ele poder compilar para a gente o que tem de CSS, o que tem de JavaScript, que ele já vem lá com o Breeze que a gente instalou. Na aula anterior, você viu que esse arquivo CSS, por exemplo, ele estava limpo, estava em branco. Então, o Breeze já colocou a importação do Tailwind aqui, que é o que ele utiliza ali para a gente. Ele já veio aqui no app.js também e já importou. Aqui tem uma configuração que a gente pode fazer, ó, no Dark Mode. A gente pode instalar também o Breeze com o Dark Mode se você quiser, para caso você queira, se o navegador da pessoa ou o dispositivo da pessoa tiver para poder exibir no Dark Mode, ele vai exibir com aparência diferente. Eu vou copiar esse comando aqui e vamos tentar rodar ele aqui para ver o que vai acontecer. Deixa eu só cancelar e rodar de novo, ok? Ele pergunta com o que eu quero utilizar, se é via Blade, React, Vue, se é via API. Eu quero aqui com o Blade. Então aqui ele pergunta se eu quero instalar ali com Dark Mode. Eu vou colocar que sim, eu quero com Dark Mode. Aqui ele pergunta se eu prefiro utilizar o PEST para poder fazer os testes ao invés do PHP Unit, e eu vou falar que sim, eu prefiro utilizar o PEST. Ok? Então ele já fez essa instalação aqui para mim, já compilou aqui inclusive os assets aqui em modo de produção. Você pode ver aqui que na pasta de public aqui agora, ele já cria aqui uma pasta com o CSS, o JavaScript, tudo aqui, já que ele vai utilizar de modo público aí, já a versão compilada para a gente, ok? Então aqui eu posso vir agora no meu navegador, coloco aqui localhost, eu já estou com o Sail lá rodando, e agora eu já tenho aqui o login, já está pronto para mim, o login que veio lá do Breeze já, tudo pronto, tudo configurado, a parte de registro, cadastro de usuário também já está pronto. Eu vou finalizar essa aula aqui então, e na nossa próxima aula a gente continua aí com o nosso curso, já explorando um pouco mais do Breeze, do que ele traz aí pra gente e o que a gente pode configurar mais no nosso projeto. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!